Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje. Eu sou a professora Franciele Delgado, estou aqui para ensinar próteses sobre implantes para vocês de uma forma simples, de uma forma prática, para que você consiga cada vez mais propor isso para os seus pacientes, ter algo a mais para poder oferecer para os seus pacientes e com isso você vai aumentar automaticamente a rentabilidade do seu consultório. Você vai conseguir melhorar, entrar mais rápido também no mercado de trabalho. Não sei se vocês sabem. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Não sei se vocês sabem, mas o mercado tá precisando de profissionais que trabalhem com prótese sobre implantes, viu? Mas vamos lá, vamos começar então o nosso assunto de hoje, que inclusive foi um assunto sugerido na caixinha de perguntas que eu abri já faz um tempinho. Boa noite, doutora Malu, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Foi inclusive um assunto sugerido na caixinha de sugestões que eu abri. Então, o nosso assunto de hoje é componentes angulados para os implantes Gram-Morse, que é a nova linha do implante de conexão Cone-Morse da Neodent. Eu preparei aqui alguns slides para que vocês possam acompanhar e entender. Às vezes, vocês sabem que na nossa área é difícil falar sem mostrar imagens. Então, separei aqui alguns slides para que fique mais produtivo para todo mundo. Então, vamos lá. Vamos falar aí um pouco de componentes angulados para o Gram-Morse ou também, de uma forma mais resumida, o pessoal fala implantes GM. Então, se vocês ouvirem falar dessa forma, vocês já sabem que a pessoa, né, o seu fornecedor ou colega está falando dessa nova linha de implantes aí da Neodent, certo? Eles modificaram algumas coisas e a principal delas foi a angulação interna desse implante. A linha anterior, que eu gosto de falar que é a linha convencional, tem uma angulação interna de 11 graus e meio. E aí eles passaram a ter essa nova linha com angulação interna de 16 graus. E com isso vieram muitos componentes para melhorar, para aumentar o portfólio de resoluções protéticas nessa linha. Então eu vou começar mostrando para vocês alguns componentes, mas já falando por que nós temos componentes angulados no mercado. Bom, pessoal, vocês sabem que muitos implantes, muitos casos, às vezes os cirurgiões, implantodontistas têm dificuldade de posicionar esses implantes da melhor forma ou de uma forma mais correta. E o que acontece? Muitas vezes, para que a gente não chegue ao ponto de indicar a remoção desse implante, foram desenvolvidos os componentes angulados para resolver os problemas de posicionamento desses implantes. Não sei se todos que estão aqui sabem, mas houve um tempo e tem agora, né, alguns tipos de implantes de corpo único. E por que acontece do pessoal não usar muito esse tipo de implante? Por que ele veio? Bom, vocês sabem que os intermediários protéticos têm algumas limitações. Primeiro, é a estabilidade de conexão, foi melhorada com a conexão do Cone-Morse, mas no hexágono externo e interno tem algumas limitações. E a ideia de quando vieram esses implantes de corpo único era eliminar a necessidade de usar um intermediário, justamente para que não tivesse acúmulo de bactérias, que a transmissão de forças fosse de uma forma mais homogênea internamente o implante, mas tentando fazer algo mais parecido com a transmissão de forças dos nossos dentes naturais, que é o que nós buscamos também com os implantes e as próteses sobre implantes. Com isso, desenvolveram esses implantes de corpo único. Aqui, para vocês, estão apenas alguns exemplos, mas não dá para usar para todos os casos e os implantodontistas precisam ser muito bons. Não preciso falar muito mais, vocês sabem, percebem aí no mercado que eles não são muito utilizados. Justamente por quê? Por conta da limitação de posição dos implantes.
Como eu acabei de falar, muitas vezes nós não conseguimos posicionar de forma perfeita. E para utilizar um implante de corpo único, por exemplo, você só tem uma opção. Você só tem uma posição, que é a mais perfeita possível. Você não consegue mudar a posição protética da saída do seu parafuso, da angulação, mesmo que você vá trabalhar com uma prótese cimentada, você não consegue corrigir se você precisar. E é por isso que são pouquíssimos usados ou praticamente nada utilizados. Eu falo para vocês como experiência própria, eu tenho 16 anos de formada, mais de 10 anos trabalhando com prótese sobre implantes e eu não peguei nenhum caso ainda com implantes de corpo único. Então eu falo para vocês, muito difícil, muito limitada a sua utilização. E é por isso que nós temos hoje a grande quantidade de componentes, principalmente os angulados, que eles vieram para quê? Justamente para corrigir a posição da saída dos nossos parafusos. Então, esse próximo slide está dizendo o quê? Quando utilizar componentes angulados? Então, quando nós queremos fazer peças parafusadas, mas a saída desse parafuso não sai numa posição esteticamente agradável, então nós precisamos corrigir, é uma situação, e também até em próteses cimentadas. Muitas vezes, algumas inclinações dos implantes chegam para a gente, né, para os profissionais que vão executar aí a prótese sobre implantes, com angulações maiores do que as ideais para fazer as próteses cimentadas. E também nesses casos é indicado a utilização de componentes angulados para que você consiga ainda resolver proteticamente esse caso. Então, existem componentes tanto para próteses parafusadas quanto para próteses cimentadas. Então, nós conseguimos corrigir algumas angulações com esses tipos de componentes, certo? Então, essa é basicamente a indicação deles. Continuando aqui, eu coloquei duas imagens. Então, vamos falar de cada componente angulado aí para o GM hoje, hein? Bastante conteúdo. O primeiro deles é o pilar universal. Esse pilar universal, ele é indicado, tá lá no catálogo, tá? Dúvidas, corre no catálogo. Ele é indicado para as próteses unitárias cimentadas. E se vocês observarem essa fotinho que está aqui, ó, desse implante que está mais inclinado do que deveria para uma cimentada, para quem já assistiu alguma aula minha, vai ver que vai ter, sempre que a gente fala de componente angulado, prótese cimentada e parafusada, e quando a gente fala de posição tridimensional dos implantes, nós vamos utilizar essas imagens, porque eu gosto muito, acho que elas representam muito, são extremamente didáticas. O que essa imagem basicamente está representando? Ela representa que a saída do parafuso está mais para vestibular do que o ideal. Para que uma prótese esteja na posição correta, indicada para fazer uma prótese cimentada, a saída do parafuso deveria estar posicionada exatamente na borda incisal da futura coroa protética. Então, se você vai planejar um implante que precisa estar posicionado para uma peça cimentada, você já definiu que você vai fazer uma peça cimentada, a posição correta é com o parafuso saindo no máximo na borda incisal. Mas nós sabemos que nem tudo são flores na prótese sobre implantes, nem na implantodontia. Então, acontecem muitos casos como esse que vocês estão vendo aí no desenho. Então, nós temos uma angulação maior. Para não precisar realmente remover esse implante, reposicionar, nós temos, então, uma das peças para nos ajudar a corrigir e continuar conseguindo executar essa prótese, o pilar universal. Então, vocês estão vendo que vocês vão ter que selecionar baseado no comprimento da parte que vai ficar embaixo da gengiva, que nós chamamos de transmucoso. Essa parte é a que está aqui no slide, ó, dizendo 1,5, 2,5, 3,5 milímetros. Então, vocês têm disponíveis nesse componente angulado essas três alturas, certo? E a segunda altura que vocês vão ter que definir de acordo com o caso de vocês
é essa que está aqui dizendo 6 ou 4 milímetros, que é a altura que vocês vão ter de altura cimentável. É como se fosse aí um núcleo metálico, um núcleo de pino de fibra de vidro, que nós vamos fazer uma cimentação de uma coroa. Então, isso você também vai precisar selecionar. No que essa altura vai interferir? Vai interferir na retenção da sua prótese, se você vai ter espaço interoclusal para fazer a sua coroa em cima desse componente. Então, tem vários fatores que nós vamos ter que analisar ao instalar esse componente, esse intermediário. E vejam lá, olha que interessante a próxima imagem. Ele tem a sequência inteira de moldagem. Ou seja, você instala esse componente e você tem à disposição. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, que tá verdinho e roxinho, são os transferentes. Então, você tem o próprio transferente desse pilar universal, você tem o análogo desse pilar, então fica fácil de moldar e transferir a posição dele para o seu laboratório. Existem peças já pré-fabricadas para isso. Então, você não precisa moldar direto o seu implante, você molda direto o intermediário, que nesse caso é o pilar universal para prótese unitária cimentada. A diferença de coloração desses dois itens que estão ali, que são os transferentes, são baseados no tamanho da altura cimentável. Então, o roxinho é para a altura, o munhão, né? O pilar de 4 milímetros de altura cimentável e o verdinho é para a altura de 6 milímetros de área cimentável. Então, dependendo do que você selecionar, é isso que você vai pedir para o seu fornecedor, certo? Lembrando, se vocês notarem que tem uma indicação de diâmetro bem em cima desse slide, seguida da numeração 3.3/4.5, quer dizer que este pilar tem a possibilidade de ter o diâmetro de 3.3 e tem um diâmetro de 4.5. Isso influencia no quê? Na região que você estiver precisando utilizar esse componente. Nós falamos muito de cimentada em região estética, região anterior, saída de parafuso saindo na vestibular, mas nós não podemos esquecer que algumas vezes isso acontece também na região posterior. E aí nós vamos precisar realmente corrigir e utilizar lá. Para a região posterior, eu indico que vocês utilizem um munhão de tamanho maior, ou seja, de diâmetro de 4.5. Claro, desde que você avalie o espaço protético que você tem no sentido mesiodistal, certo? Que é aí que o diâmetro vai acabar influenciando. Se você tiver com um pré-molar estreito, mesmo ele sendo um dente posterior, você não vai usar um componente muito largo, certo? Você precisa ter espaço para sua coroa protética depois. Então, se for um molar, muito provavelmente vai caber aí um munhão de 4,5, certo? Então, dependendo disso, é aí que você vai fazer a seleção do diâmetro desse intermediário. Tudo bem? Olha ali, ó. Então, na sequência, nós temos 2 tipos de cilindros para serem enviados ao laboratório para esse intermediário. Nós temos um cilindro para próteses provisórias e nós temos um cilindro que é indicado para ser realizado o processo de fundição ou até ser realizada a injeção para coroas do tipo metal free, tá? Dá para fresar? Dá para fresar também. No sistema digital, lá no CAD/CAM, no software, tem as bibliotecas específicas para esses tipos de componentes. E aí pode vir sim uma peça fresada já com todas as dimensões desse pilar. O importante é ter essa biblioteca desse componente no software que você está utilizando, certo? Então, você pode, sem dificuldade alguma, se você for utilizar esse intermediário para fazer um provisório na boca do seu paciente, você vai optar por utilizar o cilindrinho que já vem com ele, que é o cilindrinho amarelinho próprio, para que você capture ele, certo? E aí vai mais uma dica sobre esse componente angulado.
ele não tem um protetor, como tem, por exemplo, os mini pilares, outros tipos de intermediários. Então, o ideal é que quando você instalar ele em boca, você faça o provisório imediato para o seu paciente. Porque senão o que vai acontecer? A gengiva do seu paciente vai cobrir a conexão desse intermediário e depois, na sua segunda sessão, se você vai moldar, se você vai provar uma peça definitiva nesse paciente ou não, vai ficar mais difícil. O seu paciente vai sentir dor e é mais complicado de você fazer a adaptação correta dessa peça no seu paciente, certo? Então, sempre que possível, utilize e faça o provisório imediato, certo? Então, são algumas características específicas desse intermediário para que vocês consigam aprender a utilizar da melhor forma possível, certo? Aqui, olha que interessante, gente. Essas imagens são imagens do catálogo, certo? Para quem tem dúvida na hora de usar, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, para os meus alunos, que não tem como a gente aprender prótese sobre implantes sem olhar catálogo. Então, se chegar uma prótese sobre implantes para vocês, a primeira lá que vocês vão fazer, vamos pensar nisso. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que saber qual é o tipo de conexão. Então, supondo que é uma conexão do tipo Cone-Morse, do tipo da linha Gram-Morse, certo? Você tendo essa informação, sabendo o diâmetro desse componente, desse implante, você vai ver a posição que ele está. Você vai ver o espaço interoclusal e vai definir o tipo de prótese. Você indo lá no catálogo, você vai ter todas essas imagens que eu mostrei aqui para vocês. Inclusive, qual é a chave que você vai utilizar, qual é o torque que você vai inserir nesse componente quando você colocar ele na boca do seu paciente, certo? Então, tem todas as explicações lá, certo? Então, não deixem de ler os catálogos dos implantes que vocês forem trabalhar com as suas próteses. Eu aprendi muito e ainda aprendo, porque é impossível a gente saber todos os componentes, todas as marcas dos implantes, mas é muito interessante estudar os catálogos. Sempre que aparece um implante novo, inclusive, eu tenho que ir lá estudar o catálogo da nova empresa que eu estou recebendo aquele implante. Eu particularmente gosto muito, principalmente conexões do tipo cônicas, de trabalhar com componentes da mesma marca do implante. Então, eu realmente vou lá e vejo o catálogo, vejo todas as peças que eu tenho disponíveis para fazer unitária, para fazer unitária, para fazer múltipla, para fazer cimentada, para fazer parafusada, e fica mais fácil de você trabalhar com esse sistema que tiver aí para você, certo? Então aqui foi só mostrando que tem a sequência inteira desse componente para que vocês utilizem aí no consultório de vocês, certo? E olha lá essa imagem que eu coloquei para vocês. Eu coloquei a imagem do componente sobreposta à imagem que estava com a posição mais vestibularizada do implante nesse dente. E olha que interessante. Aí está uma simulação de um pilar universal para unitária cimentada com uma angulação de 17 graus. E aí vai mais uma informação importante desse componente. Ele tem disponível duas angulações. Então você pode usar ou 17 graus ou 30 graus, dependendo de quanto esse implante está vestibularizado. E aí você pode me perguntar, Fran, eu só corrijo a angulação, que essa é uma pergunta muito comum, tá? Dos alunos quando a gente começa a trabalhar com prótese sobre implante. Fran, esses componentes angulados, eles servem apenas para fazer correção no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino? Não serve só para isso. Você pode também corrigir angulações no sentido mesiodistal. Então, às vezes você tem que corrigir as duas. Ele está vestibularizado e mesializado, por exemplo, quase tocando a face proximal do outro dente, que não vai ter espaço. Então, você tem que corrigir essas duas angulações, certo? A outra pergunta. Fran, eu posso angular, por exemplo, o meu implante está muito palatinizado, eu tenho que jogar para vestibular. Eu posso usar um componente angulado? E eu falo para vocês, você deve utilizar.
tudo que for para melhorar a resolução protética, eu aconselho que você use, certo? Então, olha lá. Se vocês observarem essa imagem que está sobreposta do intermediário, ela está corrigindo exatamente para qual região da nossa prótese? Justamente para a borda incisal, que é a posição ideal do implante para uma prótese cimentada, certo? O que vocês precisam ter de atenção ao selecionar um componente angulado? Dependendo da marca, os componentes angulados eles possuem uma cinta um pouquinho maior, bem na barriguinha que faz a angulação, que está sendo sinalizada na imagem para vocês como a flechinha na horizontal. A flechinha azul na horizontal, lá na imagem está mostrando a cinta metálica. Ou seja, o que eu preciso também prestar atenção? Se eu tenho uma cinta metálica que vai ficar gordinha lá, eu preciso ter gengiva, eu preciso ter tecido mole, tanto em espessura quanto em profundidade. Então, essa é uma região desse componente que não pode aparecer. Ele é um componente metálico, se ele ficar aparecendo ou no limite da gengiva, nós não vamos conseguir resolver esteticamente esse caso. O seu paciente vai ficar incomodado. Então, lembra, alguns detalhes importantes. Vê qual é a angulação que você vai precisar utilizar, 17 ou 30 graus. Qual é a profundidade dessa gengiva? Essa linha tem um medidor de profundidade gengival que ajuda a orientar na escolha de profundidade de componente. Ajuda a escolher o transmucoso, lembra? 1,5, 2,5, 3,5, são essas alturas disponíveis para esse componente, certo? Utilizando isso, você tem uma ideia de qual é a profundidade dessa gengiva e qual a altura desse transmucoso. Definido isso, você vai definir a altura do seu espaço interoclusal. Se vai caber um pilar desse de altura cimentável de 4 milímetros ou então de 6 milímetros, certo? Eu costumo dar preferência sempre que eu tenho espaço interoclusal adequado para utilizar o de 6 milímetros. A retenção, a dificuldade dessa coroa cimentada nessa peça soltar, ela é muito melhor, tá? Então, é muito mais difícil ficar soltando coroa numa peça que você tem uma área cimentável maior, tudo bem? Se eu precisar usar o de 4 milímetros, Fran, você utiliza? Eu prefiro evitar. Se eu precisar utilizar um componente com altura cimentável muito baixa, eu prefiro fazer um componente personalizado no CAD/CAM, justamente porque nós sabemos que a prótese sobre implante segue muitos princípios da prótese sobre dente, né? Então, quanto mais estreito o meu retentor e mais baixo, mais fácil da minha coroa soltar. Então, quanto mais largo e mais longo, eu tenho uma área cimentável maior, certo? Uma área de superfície maior, automaticamente mais difícil da minha coroa soltar. Então, é por isso, tudo bem? Dando sequência lá, olha que interessante, então corrigir essa angulação, poderia utilizar esse pilar universal tranquilamente para fazer a minha peça unitária cimentada, certo? Ó, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí para mim, pode ir perguntando, eu adoro pessoas que participam, adoro participação aí nas lives, nas aulas, né? Outro pilar interessante angulado que tem na linha do Grammorce, ou seja, no GM. Nós temos lá um pilar chamado pilar anatômico GM, que também é indicação dele é para prótese cimentada unitária. E nós conseguimos perceber muito tranquilamente isso porque ele tem um formato de preparo de dente anterior. Então, vocês conseguem enxergar? Isso não precisa ser especialista em prótese para saber o formato do preparo de um dente anterior. A gente aprende lá na graduação, não é mesmo? Então, nós já conseguimos identificar algumas coisas. Primeiro, ele é indicado para unitário. Segundo, ele é indicado para a região anterior, porque ele já tem um preparo justamente para essa região. E ele
tem disponível a angulação de 17 graus. Ou seja, eu já preciso começar a pensar aqui, poxa, se o meu implante estiver mais inclinado, se eu precisar corrigir essa inclinação com mais de 17 graus, eu já não vou conseguir utilizar esse tipo de intermediário. Então, vocês conseguem ver, perceber como que vai ficando mais fácil ao longo do tempo quando você começa a conseguir identificar todas as indicações de um determinado componente e as limitações de cada um, fica fácil porque você começa a eliminar realmente as possibilidades. Poxa, então se eu precisar angular mais de 17, esse eu já sei que eu não vou usar. Então eu não preciso mais me preocupar com ele. E é isso que eu falo muito para os meus alunos. Vai por eliminatória. Poxa, eu tenho um espaço interoclusal que não cabe 6 milímetros. Então, eu já sei que eu não vou usar nenhuma peça disponível de 6 milímetros. Vou ter que usar uma com 4 milímetros. Ou vou ter que usar uma peça que eu posso personalizar. Ou eu quero personalizar uma peça. Então, você vai diminuindo os caminhos, certo? Por eliminatória, tá? E isso é muito legal e é muito mais fácil de aprender dessa forma também. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos sobrepor essa imagem também? Olha a correção da angulação. Esse tipo de pilar, normalmente, você pode, inclusive, personalizar ele. Você pode desgastar, você pode repreparar ele na boca, certo? Tanto pode que nem na linha do cone morse convencional da ANEL, nem nessa linha nova do GM, existe um transferente próprio para esse pilar ou para esse munhão, tá? Você vai precisar moldar ele, vou falar mais pra frente, você tem que moldar ou o seu implante, ou então você vai moldar com fio afastador, tá? Mas tem um slide falando sobre isso ali mais pra frente. É que eu falo bastante e eu fico empolgada, e aí eu começo a falar todas as informações de uma vez em uma única imagem. Ó, então vamos lá. Detalhe, você tem ele disponível tanto para incisivos centrais como também incisivos laterais. Aqui eu coloquei a imagem só para o incisivo central, porque lá no catálogo vocês vão ver que tem essa possibilidade também, mas eu já estou passando essa informação aí para vocês. Lembra sempre que você estiver utilizando um componente angulado, quando você precisar, quando você for instalar esse componente que você não vai mais tirar da boca do seu paciente, lembra de tampar essa saída desse parafuso. Essa é uma dica, porque se vai ser uma peça cimentada, não pode entrar cimento lá onde está o parafuso. Então, coloca a fita de vedamento lá, fita Teflon e um bioplique por cima. E depois, quando você for fazer a sua cimentação definitiva, faz lá o fechamento com uma resina composta, tá? Então, voltando a falar da possibilidade de personalizar esse componente, isso é muito interessante. Você não pode fazer, por exemplo, isso na peça que nós mostramos anteriormente, que é o pilar universal. Lembra que eu falei que o pilar universal tem o transfer dele, tem o análogo dele, tem o cilindro dele? Justamente por isso, não é indicado que você desgaste. É muito mais difícil de você moldar, de você transferir aquela peça. Essa daqui, ela já é uma peça muito mais robusta, ela tem o formato de um preparo, você consegue fazer uma transferência, por exemplo, como se fosse um dente realmente com fio afastador, certo? Torque utilizado nesse componente, normalmente na linha do GM, a maior parte é tudo 20 newtons. E isso é, inclusive, um melhoramento em relação à linha do cone morse convencional. Os componentes angulados da linha convencional, por isso que eu falo, foi um upgrade, entende? Os angulados da linha do cone morse convencional, da Neodent, eles possuem, infelizmente, parafusos muito pequenos de conexão daquela chavinha hexagonal de 0,9. E ela espana muito fácil. Não a chave, mas sim os parafusos dos angulados. Então, eu tento evitar ao máximo utilizar um angulado na linha convencional. Já na linha do Graham-Morse é muito mais seguro, justamente porque o encaixe da chave é mais robusto e acaba ficando mais difícil de espanar,
tá? Então, isso daí foi uma melhoria. Eu falei melhoramento, ficou feio aquela hora, né? É uma melhoria de uma linha para outra aí, tá? Vamos lá. Como que nós vamos transferir, então? Adiantei aquela hora falando desse slide, né? Como nós vamos fazer a transferência? Então, vai ser ou fio afastador, tá? Quem gosta de casquete, Fran, posso moldar com casquete? Pode moldar com casquete, sem problema nenhum. O importante é você transferir toda a referência. Se você repreparou, você tem que transferir esse repreparo de forma mais perfeita possível para o seu laboratório, certo? E aí, se vocês forem observar nesse slide, está escrito que você pode transferir também direto o seu implante. Supondo que você não queira repreparar esse componente na boca, mas você precisa, o que você pode fazer? Você pode transferir direto a conexão desse implante, então vai existir um transfer para ele, tá? E existe. Você transfere, manda essa peça para o seu laboratório, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai repreparar isso daí no seu modelo de gesso ou no seu modelo impresso, que também poderia ser, e ele vai mandar já com o provisório para que você instale na boca do seu paciente. Dessa forma, às vezes fica mais fácil de trabalhar. O que eu sempre recomendo, se você optar por trabalhar dessa forma com esse intermediário, quando você instalar na boca do seu paciente, cheque se realmente o repreparo que o seu laboratório fez foi suficiente. Às vezes, a gengiva artificial do nosso modelo dá uma diferencinha e você precisa refinar esse repreparo lá na boca. E você pode fazer isso tranquilamente. Eu só não faria depois de moldar para o definitivo. Depois que a gente molda para o definitivo, não mexe mais no componente, ok? Agora, se você ainda está na fase provisória, que você ainda vai reembasar esse provisório, você pode sim ainda reembasar, readaptar esse provisório se você precisou fazer algum ajuste em boca, ok? Um outro detalhe que está nesse slide muito interessante é uma palavra chamada index / exact. O que isso significa? Significa que essa peça ela tem uma posição correta dentro dos implantes, ou seja, não dá para a face vestibular desse componente estar mesializado ou distalizado. E vocês vão ver como que isso funciona dentro da linha do cone morse da Neodent, tá? Esse index que nós falamos, esse exact, ele nada mais é do que um guia de posicionamento. Não é porque nós temos ele ali que ele configura ser um implante de hexágono interno. Ele é apenas um guia, realmente para que a peça fique com a vestibular para vestibular, lingual ou palatina para lingual palatina, certo? E é dessa forma que isso é definido. Isso é definido lá na instalação do implante. Então, o seu implantodontista ou cirurgião que vai fazer a instalação dos implantes para você, se você é uma pessoa que não vai fazer a cirurgia, que só quer trabalhar com a parte protética, para utilizar um intermediário como aquele, você vai precisar que o implante seja posicionado com aquele índex certinho no meio da face vestibular do seu dente. Como que o implantodontista vê isso daí na hora da cirurgia? Através dessa chave que vocês estão vendo aí, que é uma chave de instalação do implante. Essa é a chave de instalação do implante do GM, né, do Gram Morse. E vocês estão vendo que tem umas bolinhas aí na chave de instalação? Essa bolinha é a marca daquele mini hexágono que tem lá nos componentes, ou seja, é a parte achatadinha daquele exact, daquele index. Ou seja, então ele tem que estar para frente, tem que estar no centro da face vestibular para que você consiga posicionar esse componente de forma correta. E até mesmo que você decida não utilizar esse componente, mas que você decida personalizar essa peça, uma peça para o seu paciente, fica muito mais fácil você fazer a transferência com o index e ter a posição certinha lá para fazer a futura prótese do seu paciente, tá? Sempre mais fácil com o index. Mas esse é um detalhe importante, não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que presta atenção na hora da cirurgia também, mas é interessante
para quando você for usar um tipo de intermediário que possua a necessidade de uma posição específica, tá? Ele tem, gente, esse copinzinho para provisórios também. Então vamos supor que você instalou ele na boca do seu paciente, que você não vai precisar repreparar. Você instalou, ele ficou perfeito lá na boca do paciente. E você já quer fazer o provisório. O que você vai fazer? Você vai pedir também essa peça para o seu representante, vai posicionar nesse intermediário e você vai reembasar um provisório ali em cima dele. Esse provisório pode ter sido solicitado para o laboratório anteriormente, com uma moldagem simples em alginato, e aí você tem um provisório oco que você faz o quê? Você captura, ou seja, você reembasa um provisório em cima desse cilindrinho provisório aí, tá? Por que é interessante quando é possível usar ele dessa forma? Ele mantém a adaptação perfeita da peça no intermediário. Caso você tenha que repreparar esse intermediário, aí já não vai dar para você usar provavelmente esse coping, ele não vai ter adaptação perfeita lá no seu intermediário, certo? Legal. Estão perguntando se a aula vai ficar gravada, né? Se vai ficar liberada essa aula. Sim, ela vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Aproveitando, tem aula nova que entrou lá terça-feira, hein? Fora essa que vai entrar, tem aula nova lá para quem quer, para quem gosta, tá? Vamos lá, dando sequência aqui então. Nós temos uma segunda posição de implantes aí. Por enquanto eu falei da posição do nosso implante quando ele excede a inclinação para vestibular ou então para palatina ou para lingual. E agora, quando eu tenho uma posição e uma prótese parafusada como essa, certo? Ai, a doutora Malu mandou uma pergunta muito interessante aqui pra gente. Como podemos saber a angulação de um implante que eu vou trabalhar a prótese para a seleção do componente? Doutora, tem uma pecinha no kit da Neodent que você, na verdade, você tem que comprar ela separada, tá? Que ele tem um posicionador para você saber se está posicionado para 17 graus ou para 30 graus. Se você não quiser adquirir, a dica que eu dou é coloque a reguinha de medidor do cone Morse, que é aquela reguinha de medir o transmucoso, e olhe o seu paciente de perfil. Dependendo da angulação, você consegue ter uma ideia se 17 graus ou 30 graus já vai resolver o seu caso, tá? Como assim, se eu puder passar um pouco de experiência para vocês, normalmente a maior parte acaba se resolvendo com 17 graus, se você tiver que arriscar, por exemplo. Às vezes ter que utilizar um de 30 graus é um pouco mais raro de acontecer. Então, tem essa possibilidade. Tem um kit de seleção de componentes também que a Neodent disponibiliza, né? Na verdade, a gente precisa daí comprar, né, doutora? Infelizmente. Ele tem um kit inteiro com todos os intermediários angulados lá. Tem o universal, tem o anatômico, para você colocar na boca do seu paciente antes de comprar o componente. E aí com ele você pode ter certeza da angulação que você vai precisar. Você vai ter certeza da profundidade, se você quer um de 3,5, de 1,5, tá? Então existe esse kit de seleção de componentes protéticos. Eu não sei te dizer o valor exato dele hoje, mas ele deve estar custando aí em torno de quase uns 3 mil reais, eu acho, tá? Mas, de repente, é um bom investimento para que você não fique na dúvida. Se você pega, às vezes, muitos implantes aí com posições diferentes, né? E aí, voltando aqui para essa nossa peça parafusada. O que eu gosto de mostrar quando eu mostro essa imagem? Gosto de mostrar que
a posição desse implante está muito palatinizada, ou seja, está saindo o meu parafuso lá do cíngulo, que nós sabemos também que para a prótese parafusada unitária não é a posição ideal. A posição ideal seria se esse parafuso saísse, na verdade, entre o cíngulo e entre a borda incisal. Nem na borda incisal, nem no cíngulo. Quando sai no cíngulo desse jeito, ó, nós temos o quê? Um sobrecontorno, sou obrigado a jogar a face vestibular dessa minha prótese mais para vestibular onde ela deve estar, e aí meu paciente fica com uma dificuldade de higienizar. Outra coisa que acontece é ficar fino o meu material restaurador lá na minha face palatina. Então, pode acontecer de quebrar o meu material restaurador ali? Pode acontecer. Outra coisa que vocês, se vocês observarem essa imagem, bem onde está apontada ali, ó, a flechinha azul, o meu parafuso fica raso. Quando o meu parafuso fica raso, fica difícil de selar, de vedar. Fica um volume ali e o paciente sente com a língua, inclusive. E isso é muito ruim, muito desconfortável para o paciente. Então, peçam para os cirurgiões de vocês, os amigos que indicam os pacientes para vocês fazerem as próteses, que a posição ideal, se você quiser trabalhar com a prótese parafusada unitária, é posicionar o implante para vocês entre o cíngulo e a borda incisal. Voltando a falar dos nossos componentes angulados. Quais componentes angulados eu tenho para uma prótese unitária parafusada? Se vocês forem prestar atenção, eu falei de dois componentes aqui que são para unitárias cimentadas. E agora nós temos uma outra situação. Eu precisaria angular a saída desse parafuso para frente. Será que eu tenho alguma solução para isso? Sim, nós temos. Nós temos uma solução angulada, inclusive é assim que está no catálogo lá da ANEL, solução angulada para o GM, que são essas duas pecinhas que vocês estão vendo aí. Qual é a diferença delas em relação, por exemplo, se fosse uma UCLA, né? É a chave que se utiliza. Como ele é para corrigir uma determinada inclinação, nós precisamos utilizar uma chave própria, que é a chave para essa solução angulada. Então, você vai ter que adquirir essa chave se você quiser utilizar este componente. Existem, eu não coloquei aqui nessa aula, porque essa aula é específica para componentes angulados para Gram-Morse, ok? Mas existem alguns componentes compatíveis de outras marcas que são em formato de UCLA, tá? Uma UCLA dinâmica, que ela também faz algumas correções, em até algumas marcas em até 12 graus, algumas em até 20 graus. E também utiliza uma chave parecida, não é a mesma chave, mas é um sistema parecido, para justamente, num caso, por exemplo, como esse, você conseguir angular um pouco a saída desse parafuso sem ter que necessariamente fazer uma peça cimentada. Você conseguiria utilizar esse tipo de componente também? Esse que eu estou falando, o dinâmico, tá? Eu vou voltar alguns slides aqui, ó. Você conseguiria utilizar nesse caso aqui, ó. Ai, Fran, eu não gosto de trabalhar com peça cimentada, eu sou inseguro. O que eu faço? Eu gostaria de tentar resolver esse caso de forma parafusada. Então, você vai precisar de uma solução parafusada, tá? Que daí seriam realmente essas UCLAs dinâmicas, que corrigem uma certa angulação, só que a chave entra daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então a chave entra de lado, assim, ela é uma chave que parece que ela tem uma bolinha na ponta. Então o parafuso tá reto, porém a chave dá o torque de lado, tá? Então existem essas soluções, porém a solução para parafusada angulada, no caso do Gram-Morse da Neodente, é essa solução angulada que eu mostrei ali para vocês, certo? Detalhes sobre elas, vocês também vão precisar escolher a altura do transmucoso e a altura cimentável. Essa é tipo um T-base, sabe? Para quem não sabe o que é um T-base, eu tenho uma aula
que só explicando sobre o T-Base também lá no canal. Então, pode dar uma olhada lá. E se tiver dúvida, me pergunta, tá? Que eu explico. Mas ele é tipo um T-Base. Então, essa solução angulada aí, o seu técnico, você vai fazer a transferência direto do seu implante, vai escolher o transmucoso e vai encomendar do seu fornecedor e você vai enviar essa peça para o seu laboratório. Em cima dessa peça, você tanto vai poder trabalhar com uma prótese parafusada unitária, como uma cimentada unitária também. Então, ele é um componente versátil, você consegue utilizar para as duas situações, tá? Dando continuidade ali. Pessoal, vai mandando perguntas se vocês precisarem. Agora, uma indicação para próteses múltiplas parafusadas. Então, dependendo do caso que vocês estiverem fazendo, vocês vão precisar corrigir angulações, corrigir saídas de parafusos também em próteses múltiplas. E quais componentes tem disponíveis nessa linha para vocês? Chama mini pilar cônico GM. Tem o reto? Tem, mas hoje a aula é de angulado. Então, nós temos ali disponíveis para esse componente 17 graus e 30 graus. Com o transmucoso, ó, de 1,5, 2,5 ou até 3,5 de profundidade. Qual que é a melhoria desse componente? Esse componente também é indexado. Então, ele fica muito fácil de posicionar na boca do paciente, diferente dos componentes angulados que não possuem esse índex, certo? Que não possuem esse exact aí na pontinha. Qual que é a limitação na minha visão? Quando você precisa de um meio giro para utilizar ele, colocar na posição que você gostaria, porque você não consegue devido ao índex. Então ele ajuda de um lado, mas dá uma atrapalhadinha no outro, dependendo da posição do seu implante. Mas se o seu implante estiver com aquela bolinha de indexação na posição certa, você vai conseguir utilizar esse componente tranquilamente. E o que facilitou quando eles desenvolveram esse índex, esse exact? Melhorou quando você precisa remover ou trocar esse componente angulado sem perder a posição dele. O que nós não conseguiríamos fazer antes, o que é muito difícil de fazer, por exemplo, no hexágono externo. No hexágono externo nós temos lá 12 possíveis posições de um componente angular. Se você precisa substituir ele no meio do caminho ou futuramente na substituição de uma prótese antiga, você não consegue mais colocar ele na mesma posição. É muito difícil. Componentes que não têm índex, justamente porque ele permite que a gente faça pequenos giros, menores do que uma face inteira ali do hexágono, dificulta você também reposicionar se você tiver algum problema e você precisar substituir. Então, esse index nos auxilia nessas duas situações, certo? O que vocês vão precisar avaliar para instalar, para selecionar esse componente? Eu coloquei uma tabelinha ali, ó. Avaliar o espaço interoclusal, qualidade e profundidade gengival e também, justamente por ele ser indicado para as múltiplas, você precisa de paralelismo. Ele também serve para isso. Como eu falei para vocês, nem sempre você vai corrigir só a saída do parafuso de vestibular para palatino ou para lingual. Às vezes você tem dois implantes assim. Os dois implantes saem na oclusal. Porém, um sai muito mais para a nossa face interproximal do que oclusal. E aí você não consegue um eixo de inserção na hora de instalar sua prótese sobre implantes. E aí você precisa realmente reposicionar. Sempre que você estiver usando esse tipo de componente, procure o paralelismo, inclusive em próteses do tipo protocolo. Então, se você tem um protocolo com os implantes todos inclinados, vai ser difícil conseguir uma passividade da sua barra. Então, às vezes, um ou outros que estiverem mais inclinados, você vai precisar corrigir essa angulação, porque senão você não tem eixo de inserção, não tem passividade. E como vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu falo e já ensinei e não tem preguiça de falar de novo. Passividade é a característica fundamental da prótese sobre implantes, certo? Sem passividade, você vai ter problema na sua futura prótese sobre implantes. Tudo bem?
Continuando, nós ainda temos algumas outras inclinações para esse componente. Olha lá a angulação: 45 graus, 52 graus e 60 graus. Esses são os mini pilares cônicos para implantes zigomáticos. Vocês sabem, mas se não sabem, vou falar agora. Dependendo da inclinação onde os implantes zigomáticos precisam ser apoiados, nós vamos obrigatoriamente precisar angular um pouco mais. Antes, na linha antiga, só tinha até 45 graus a inclinação do intermediário, né? Ficava ali entre 30 e 45 no máximo. Só que agora eles desenvolveram angulações maiores. Então, nós temos 45, 52, 60 graus. Na verdade, se eu não me engano, só tinha até 30 graus. E aí, com a mudança, né, com o lançamento dessa linha nova, vieram as outras 3 possibilidades de angulação. O torque dele é de 20 newtons. E por que eu coloquei o torque aí nesse componente? Justamente para eu não esquecer de falar para vocês o que eu comentei sobre a linha antiga de ter aquele parafusinho muito fininho, muito delicado, que a conexão é de chave hexagonal de 0,9. Então, esse componente angulado, ele aguenta um torque maior. A linha convencional, os torques eram muito baixos, era torque de 10, 15 newtons normalmente nos angulados. E agora, nós conseguimos dar um torque maior e ter mais segurança de não realmente danificar essa conexão desse parafuso durante o torque, certo? E olha que coisa maravilhosa. E eu falo para os meus alunos, não se desesperem. Depois que você começa a entender os componentes protéticos na prótese sobre implantes, você vê que começa a ficar repetitivo e fácil. Então, qual seria a minha sequência de transferência para o meu mini pilar cônico? Idêntica, você vai usar o mesmo transfer, o mesmo análogo, é o mesmo cilindro que você manda para o laboratório. Então, fica fácil de pedir para o seu fornecedor a sequência protética, a sequência de transferência. E aí você pode me perguntar, Fran, mas eu posso usar o mesmo transfer, o mesmo análogo, também no meu mini pilar cônico reto? E eu falo para vocês, sim, pode. Então, olha só o tanto de componentes que você elimina da sua mente, que você vai precisar lembrar quando você vai utilizar, por exemplo, o mini pilar cônico. Seja ele reto ou ele angulado, ele vai ter a mesma sequência protética. Bom, né? Por isso eu volto a falar. Inclusive, tem uma aula minha lá no canal do YouTube falando de catálogo. Estudar catálogo. Para quem quer trabalhar com prótese sobre implantes, faz total diferença. A gente aprende muito e eu super recomendo, tá? Muitas vezes os fornecedores entendem bastante, entendem às vezes mais do que a gente e nos auxiliam quando também a gente tem alguma dúvida, para que é um, para que é outro, como que usa, e eles às vezes acabam até ajudando, dando umas diquinhas também, tá? E eu coloquei agora uma tabelinha de resumo. Isso aqui é o mais difícil na prótese sobre implantes. Como que você vai selecionar o seu componente? E eu coloquei aqui uma tabelinha, dá um print. Apesar de que vai ficar gravado também, né? Vocês podem assistir de novo lá no YouTube. Avaliar, primeira coisa. Fran, tô com o implante lá. Não sei qual que é o componente que eu vou escolher. Primeira coisa, tira o cicatrizador ou o tapa, dependendo qual é o que vai estar lá, ou vai ser um, vai ser outro, tá? Tira. Coloca lá ou uma reguinha, ou a sua sonda milimetrada. Se for um cone Morse, coloca a reguinha do cone Morse. Não é toda empresa que tem a reguinha de medidor de cone Morse, daí você vai precisar colocar a sua sonda milimetrada para que você veja qual a inclinação. Ou ainda, uma dica, hein? Antes de você remover o seu cicatrizador ou seu tapa implante, cover, coloca a chave e vê para que lado que tá essa chave, sem soltar, sem nada. Então você vai ter o parafusinho lá no seu implante, vai lá e põe a chave. E aí você vai olhar o seu paciente de perfil, para que lado que tá inclinado esse implante. Tá vestibularizado? Tá palatinizado? Tá mesializado? Distalizado? Ok? Se estiver retinho, se estiver numa posição favorável, qual
a prótese que eu vou executar? Eu vou para parafusar? Bom, se eu decidir que eu vou para parafusada, que ele está bem posicionado na prótese parafusada, eu não preciso nem pensar em componente para cimentada, eu já sei que eu não vou usar. Então eu já vou eliminar tudo aquilo que tem no catálogo. Se eu ver que a minha prótese está, a posição do meu implante está muito inclinada, poxa, será que eu vou utilizar um componente dinâmico? Pode ser que sim. Será que eu vou já para a peça cimentada? Se eu for, eu já sei quais que eu tenho. Eu tenho pilar universal, tenho pilar anatômico. Ou ainda eu tenho a possibilidade de fazer um componente personalizado no CAD/CAM para esse meu paciente e continuar trabalhando com uma peça cimentada. Então, dependendo da angulação, você vai definir se você vai trabalhar com ela parafusada ou cimentada, se você vai angular ou se você vai trabalhar com componente reto, ok? Avalia sempre, nunca esqueça, espaço interoclusal, extremamente importante. Vai ajudar você a definir se vai caber o intermediário ou se não vai caber o intermediário, se você vai precisar trabalhar direto em cima desse implante, tudo bem? Avalia a oclusão. Por que eu falo avaliar a oclusão? Tem algumas oclusões, por exemplo, pacientes com mordida profunda. Às vezes não tem indicação de posicionar esse implante para uma prótese parafusada. Olha a dica. Quando você tem uma mordida profunda, o que acontece? Lembra que a posição do meu implante ideal para uma unitária parafusada é entre o meu cíngulo e minha borda incisal. Se o meu paciente tem uma mordida muito profunda, por exemplo, talvez eu não tenha espaço para o meu parafuso, mesmo ele estando bem posicionado. Talvez a minha prótese vai ficar fina ali. Então, talvez eu tenha que pensar que eu já vou planejar esse caso para uma prótese cimentada. E aí você já vai pedir para o seu cirurgião posicionar com o implante saindo na sua bordinha incisal. Então, não esquece de avaliar a oclusão. Se você pegar um caso que já veio o implante instalado e você só vai selecionar intermediário, então veja, cabe ou não cabe? Dica. Nossa, essa aula tá cheia de dica hoje, hein, gente? Cheia de dica. Sempre preciso de mais espaço interoclusal para uma peça cimentada do que para uma peça parafusada com intermediários. Os meus intermediários, se vocês forem olhar, observar todas as empresas, eles são bem mais baixos. Então, se eu precisar trabalhar com uma prótese cimentada, eu preciso de espaço interoclusal. Senão, eu vou acabar tendo problemas e não vai ter espaço. Tudo bem? Terceiro item, avaliem a espessura e profundidade gengival, ok? Lembra que você vai ter um transmucoso que você vai ter que esconder na sua gengiva quando você estiver trabalhando com intermediários. No conimorse, até para utilizar uma UCLA no conimorse, você vai ter que selecionar um transmucoso. Esse transmucoso vai precisar ficar escondido, tá? E por isso você vai precisar de profundidade gengival e de espessura gengival. Se você não tiver, começa a dificultar a utilização de uma peça intermediária e às vezes pode começar a te direcionar a ter que trabalhar direto em cima desse implante. Tudo bem? E também você precisa ter em mente, poxa, eu estou trabalhando num caso unitário ou múltiplo. Se eu estiver trabalhando com uma prótese unitária, eu não preciso nem folhear o meu catálogo na múltipla. Eu não vou usar nada daquilo. Agora, se eu estiver trabalhando com uma prótese múltipla, não vou usar nada do que vai para a unitária, certo? A não ser alguns componentes que a gente pode chamar de multifuncionais, né? Tem uma nomenclatura nova vindo aí, que serve tanto para um quanto para outro. Lembra da solução angulada que eu mostrei agora há pouco para vocês? Serve para unitária parafusada e unitária cimentada, ok? Mas já não serve para múltipla, e aí ele é eliminado se você estiver trabalhando com uma prótese múltipla. Você vai ter que buscar uma outra solução lá no seu catálogo. Pessoal, surgiu uma perguntinha agora no fim, ó. Vou responder para você. Esses componentes com angulação maior que 30 graus pode ser utilizado em outros implantes? Olha, eles podem, só que é difícil de fazer depois o acabamento protético. Então, acaba ele não tendo indicação para fazer a finalização da sua prótese, tá?
é muito difícil, fica ruim, a prótese fica realmente ruim. Então eu não aconselho não, tá? Eu aconselho deixar eles mais realmente para os zigomáticos. Se você for avaliar lá no catálogo a indicação é realmente para os zigomáticos. As outras angulações são para os implantes normais, tá bom? Para quem às vezes é tímido, né, não gosta de fazer pergunta durante a live, pode mandar lá no meu direct, lá no Instagram, que eu respondo para vocês, tá? Sugestões de temas, pode mandar, não precisa esperar eu abrir a caixinha de sugestão de tema ou caixinha de pergunta, não. Fala assim, Fran, queria que você falasse sobre tal coisa, tá? E eu abordo aqui nas nossas lives, gravo a aula e coloco lá no YouTube para vocês. Não esquece que toda semana tem aula nova entrando lá no canal do YouTube. Tem algumas lives quando eu faço direto do celular, fica gravada aqui no Instagram também. Então é muito interessante, tá? Então eu gostaria de agradecer. Falei bastante, falei rápido hoje, mas é para a aula não ficar muito longa e vocês também poderem aproveitar o tempo de vocês agora para descansar. Então, muito obrigada por todos vocês que ficaram aqui até agora, que participaram da live, que me acompanharam e que me acompanham, mas às vezes não conseguem estar na live. Muito obrigada, certo? Tenham uma ótima noite, bom descanso e eu espero vocês na nossa próxima live. Semana que vem estaremos aqui novamente com assunto novo. Beijo, pessoal. Até lá!